Sabe que eu adoro a HBO porque a maioria das séries ela passa simultaneamente com os Estados Unidos. E eu adoro porque eu ainda tenho esse pensamento de velho de gostar de sentar na frente da televisão num horário específico pra ver uma série específica num dia específico, sabe? E não só porque eu acho legal, mas também porque nesse caso todo mundo é obrigado a ver a série no mesmo ritmo. Porque eu não gosto, nem nunca gostei de ver série de uma vez só. E isso tem me deixado de fora de várias rodas de conversa. Não tá fácil. Não tá fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos e é como prometido a hora de falar da série que me prendeu durante 8 semanas, da minissérie na verdade, que me prendeu durante 8 semanas na HBO, a mesma minissérie que eu recomendei para todos os meus amigos e quase nenhum deles assistiu. Muito obrigado pelo apoio de vocês, mas caso você tenha visto o vídeo sobre o primeiro episódio que eu fiz há algum tempo atrás e tenha começado a ver a série por causa disso, muito obrigado, sem sarcasmo para você. Eu estou falando, é claro, da minissérie estrelada por John Turturro e Riz Ahmed. Como eu acabei de dizer, eu fiz um vídeo sobre o primeiro episódio da minissérie e agora é hora de repercutir o que vimos depois desse primeiro episódio. Todo desenrolar, todos os acontecimentos e o saldo final dos 8 episódios de The Night Of. E se você não assistiu The Night Of ainda, não precisa desligar. Primeiro, antes de começar a falar aí com detalhes sobre a minissérie, eu vou fazer uma parte aqui do vídeo sem spoilers. Assiste essa parte sem spoilers, se você se interessar, vai ver o vídeo do primeiro episódio e aí vai assistir a série. São só 8 episódios e depois volta pra ver a parte com spoilers. Mas começando então, sem spoilers aqui. The Night Of foi uma minissérie tão boa quanto foi completamente esquisita. Esquisita porque é uma minissérie extremamente bem escrita, mas que ao mesmo tempo parecia completamente deslocada. Esquisita porque foi uma minissérie com excelentes atuações de todo o elenco, com destaque óbvio pro John Turturro, eu vou falar mais disso daqui a pouco. Uma trama toda muito bem desenvolvida, de forma lenta e meticulosa. Tudo foi feito ali do jeito certo, bem legal, mas ao mesmo tempo parecia que a minissérie não sabia o que era. Isso porque o acontecimento central de The Night Of, o grande plot twist ali que acontece no primeiro episódio, de repente dividiu a série em 3. Tinha a série de investigação policial, com os advogados ali indo atrás de pistas e brechas e pessoas que pudessem livrar o Nas, né, o protagonista da série, interpretado pelo Riz Ahmed, do problemão que ele tinha se metido ali no primeiro episódio. Você também tinha a série dramática sobre os pais do Nas enfrentando toda a repercussão do que tinha acontecido com o filho. E você tinha a série mais inusitada dessas 3, que era a série de prisão, meio inspirada ali em Oz, que também é da HBO, para mostrar como o sistema presidiário, como a vida ali, o dia a dia na cadeia pode mudar o ser humano. E até aí tudo ótimo, são 3 subtramas sendo desenvolvidas, ligadas pelo mesmo acontecimento, mas a grande questão que me deixou com a pulga atrás da orelha depois que a minissérie acabou, foi que essas 3 tramas não pareciam fazer parte da mesma série. O ritmo, o tom, a atmosfera, era tudo completamente diferente em cada subtrama, e por mais que às vezes elas se ligassem, parecia que elas estavam muito distantes uma da outra. Foi muito esquisito, era uma sensação muito estranha ver The Night Of toda semana. E mesmo assim, de alguma maneira louca, que eu não posso explicar com mais detalhes aqui, senão eu vou entrar no terreno de spoilers, The Night Of ainda foi absolutamente excelente. É claro que ela tem defeitos evidentes, mas no geral pra mim o saldo foi muito positivo e acabou sendo uma série muito surpreendente. E agora não tem como eu continuar sem dar spoilers. Então se você ainda não assistiu The Night Of, vai atrás da minissérie, ela já acabou na HBO, não sei se vai reprisar. Dá uma parada no vídeo por aqui e depois volta. Depois que você assistir tudo, você volta aqui pra assistir a parte com spoilers. E pra você que já assistiu, vamos continuar. Uma das coisas que eu mais gostei foi a estrutura e as decisões que a série tomou na própria narrativa ali para desenvolver a história toda. Porque o ponto de partida de The Night Of é o assassinato da Andrea Cornish, é o mistério de quem matou ela. Mas o que eu achei interessante é que esse foi o ponto de partida da história, mas nunca se tornou o foco da série. Não era um mistério tipo Twin Peaks ou tipo final de novela das 9. Não, a série ela tinha um foco completamente diferente e essa questão da morte da menina nunca foi o plot, nunca foi a história da série. Ele era o plot device, ele era o elemento que fazia a história se movimentar, ele nunca foi a história em si. Os advogados, o Jack Stone e a Chandra, estavam atrás ali dos suspeitos, não para descobrir quem matou ela, mas para tentar inocentar o Nas, né? Não tinha o foco em tentar descobrir
quem matou a menina. Então isso eu achei bem interessante, eu achei ousado a série ser estruturada dessa maneira, usando um artifício que já é conhecido, mas dando ali um outro contexto para ele, utilizando ele só como pretexto para conseguir desenvolver outra coisa. The Night Of não é sobre quem matou Andrea Cornish. The Night Of é sobre as falhas no sistema, de como falhas e brechas no sistema judiciário, nas investigações policiais, podem impactar a vida de diversas pessoas. Seja na vítima, quando a vítima sobrevive, seja nas pessoas próximas à vítima, seja na família do suspeito, seja no próprio suspeito. Isso foi o foco de The Night Of. O impacto das falhas de uma investigação. E que esse julgamento falha, essa investigação falha, pode ser mais um dia de trabalho para algumas pessoas, mas pode ser a destruição da vida de outras. Por isso mesmo que todas as sequências na prisão que a gente viu durante a minissérie, por mais que elas soassem um pouco deslocadas, elas serviram ali a um propósito muito importante, que foi mostrar o caminho sem volta que o Nas acaba tomando, que a prisão, como a prisão transforma a pessoa. E não tem como negar que a forma como o Nas termina na minissérie é absolutamente desoladora, eu vou falar disso daqui a pouco. Claro que assim, por mais clichês e problemas que tivessem cada trama, elas acabaram funcionando muito bem na minissérie, funcionaram muito bem pro espectador, muito por causa das atuações. Se tem um elemento que não tem nenhum porém, que não tem nada pra falar mal, são as atuações. Todo o elenco dessa minissérie foi absolutamente sensacional, com destaque, é claro, pros personagens centrais ali da história. Riz Ahmed foi fantástico durante os 8 episódios como Nas. Ele conseguiu construir esse personagem ambíguo, por mais que o roteiro às vezes tentasse forçar um pouco a barra, né, pra deixar bem claro que o Nas não é esse carinha todo inocente, mas também não é um monstro, e deixar a gente ali naquela dúvida, nem precisava, porque a própria atuação do Riz Ahmed já dava conta do recado, sabe? O rosto dele era aquele que você não conseguia decifrar. Jenny Burlin, absolutamente excelente como a promotora Helen Weiss, sensacional, uma personagem muito boa. Um dos principais motivos das sequências do tribunal serem tão boas foi por causa dela. A Mara Khan, que interpretou a Chandra, também foi boa, acabou sendo bem sacaneada durante a temporada, eu vou falar disso daqui a pouco, mas é claro que por mais que o Riz Ahmed tenha sido sensacional, que os outros membros do elenco também tenham sido muito bons, todos os holofotes dessa minissérie recaem sobre John Turturro. O John Turturro interpretou o Jack Stone, o advogado que por acaso acaba pegando o caso do Nas. É claro que assim, existe mais do que um motivo para ele ter sido melhor em cena, né? É que o roteiro deu tanto espaço para ele quanto deu pro Nas. Então o John Turturro teve muito com o que trabalhar durante essa minissérie, né? Certas coisas eu confesso que eu dispensava. Toda a questão sexual dele ali era um negócio que realmente não precisava, a vida dele já era bem bagunçada, sem precisar colocar mais esse problema também. Foi uma coisa que tava ali só pra encher a série mesmo. Mas de resto foi um personagem muito legal de acompanhar. E aquele discurso de encerramento dele no último episódio, né, aquele monólogo todo, foi basicamente o Emmy Moment do John Turturro. Foi como se ele tivesse pego todo o trabalho durante a temporada inteira e estourado ali naquela cena, naquele momento específico. E é irônico pensar que esse papel era pro James Gandolfini, né, quando a série foi criada, o James Gandolfini que tinha o papel do Jack Stone, ele acabou falecendo em 2013, o John Turturro ficou com o papel, e é irônico pensar nisso porque eu não consigo imaginar nem por um segundo o James Gandolfini nesse papel. Pra mim o papel é do John Turturro, é perfeito pra ele, foi perfeito pra ele. Mas, como eu disse, as atuações são uma das únicas coisas realmente intocáveis de The Night Of. Porque a minissérie teve alguns problemas, alguns menos e outros mais sérios. Ainda que a mensagem que ela quisesse passar fosse muito boa e tenha sido passada até que de uma maneira eficiente como um todo, a história foi contada meio que aos tropeços, às vezes de uma maneira muito boa e muito bem feita, e outras de uma maneira meio esquisita. Porque, por exemplo, o mistério de quem matou a Andrea Cornish nunca foi o ponto central ali da história, eu já falei isso e já tá bem claro. Mas a questão é que houveram vários momentos em que a minissérie tentou despistar o espectador, né, dar ali algumas evidências de que fulano poderia ter feito, ou que cicrano tem alguma coisa a ver. Em alguns momentos isso deu muito certo, e em outros isso gerou subtramas que começaram do nada e foram pra lugar nenhum. Como, por exemplo, logo no começo da minissérie, tentam começar alguma coisa ali com o irmão do Nas, que simplesmente não desenvolve, o menino some depois de um episódio. Ou ainda tem toda a trama, que pra mim foi ainda mais estúpida, com o Duane Reade. Gasta um episódio inteiro
inteiro com toda essa questão do Jack Stone atrás do Trevor e os caras discutindo, ele indo atrás do Dwayne, e aí ele persegue o Dwayne até não sei aonde, o episódio acaba e no outro episódio ele nem tá mais atrás do Dwayne, já acabou a trama. Por mais carismático que seja o personagem do Jack Stone, toda a busca dele nesse episódio foi completamente inútil para a história. Foi muito mais interessante quando a série despistava o espectador utilizando elementos que já vinham sendo apresentados ou elementos que eram mais ligados ali aos personagens envolvidos. Agora, o que eu gostei, por exemplo, foi todo o plot ali com o Ray, com o namorado da Andrea, né, que começou a trabalhar junto com o Jack Stone para dar informações do padrasto da Andrea. Isso foi muito interessante porque eram elementos que vinham sendo apresentados pra gente, são personagens que têm ligação direta com a Andrea Cornish, e a forma como essa trama foi sendo construída, a forma como ela foi concluída, foi muito interessante. O cara dando informações sobre o padrasto, e vai ficando cada vez mais claro que o padrasto foi o assassino da menina, e no fim das contas não tinha nada a ver, o cara não tinha nada a ver com a história, ele era um babaca mau caráter, simplesmente porque era um babaca mau caráter, e na verdade o verdadeiro assassino da menina era o Ray, era o namorado dela, era o cara que estava tentando despistar o Jack. Eu achei isso sensacional. Sem contar que eu admiro muitos roteiristas por terem achado uma solução para o mistério que fosse completamente fora da nossa zona de conforto. Eu sei que teve muita gente que ficou decepcionado pela forma como o verdadeiro assassino dela foi revelado, mas como eu disse, o foco nunca foi esse, né? Acho que as pessoas esperavam que tivesse um flashback, a novela das 9, quando vai revelar quem matou fulano, mas eu gostei da forma como foi revelado. Achei que toda essa parte foi muito bem feita. Acho que foi muito bem feita exatamente porque eles pretendiam colocar o Ray como assassino. Outra coisa que eu achei uma sacanagem inacreditável. Pra que fazer aquilo com a personagem da Chandra? Quando a personagem surgiu, eu achei ela interessante. Ela parecia ser uma personagem cínica, extremamente inteligente. E ela teve ali alguns momentos de inteligência, mas no geral a série acabou retratando ela como uma advogada completamente incompetente. No final da série acabam com a carreira da mulher, ela passa a droga pro cara, beija o cara, acaba com a carreira dela, é demitida lá da agência. Eu fiquei bem decepcionado, porque eu esperava que ela fosse uma daquelas personagens que se fingiam de inocentes, mas que na verdade eram ardilosas pra caramba, e foi uma tristeza. E já que eu falei aqui do final da Chandra e da revelação de quem matou, falemos do último episódio. Teve 1h35 de duração, poderia ter sido um pouquinho mais curto, né? Dava pra ter cortado umas cenas ali do julgamento, mas ok. Mas a questão é que se tem como definir o último episódio ali em uma frase, é que ele foi um choque de realidade. É um choque de realidade porque a gente percebe que as coisas vão terminar daquele jeito que terminaram exatamente porque é assim que elas terminariam na vida real. O detetive descobre quem matou a mulher, ele vai atrás do cara junto com a promotora depois, eles vão pegar o cara em algum momento, o Jack Stone nem tá sabendo quem matou a menina de verdade, o Nas não sabe quem matou a menina de verdade, com o tempo todo mundo vai esquecer disso, e vida que segue, tudo continua igual e é assim que o mundo funciona. É o final que se sonha para uma série? Longe disso, é lógico que não é, mas o final da minissérie foi condizente com tudo que ela vinha mostrando até então. É difícil acreditar que tinha realmente alguém pensando que, sei lá, o detetive Box ia entrar no meio do tribunal falando: eu tenho provas de que não foi o Nas quem matou a menina. Isso não ia acontecer em momento nenhum. Não é assim que The Night Of funcionou, não é assim que ia funcionar no último episódio. É um final meio frio, se você parar pra pensar. A gente deu toda essa volta, viu toda essa história para as coisas terminarem basicamente na mesma para quase todo mundo. O Nas teve a vida destruída, virou um viciado, mas como o Jack Stone disse, eventualmente vão esquecer. Tá todo mundo olhando torto pra ele agora, mas eventualmente esquecem, porque amanhã aparece outro assassino e semana que vem aparece outro, e aí ele fica pra trás. Não é exatamente isso que acontece na vida real. Então, por mais frio e estranho que tenha sido o último episódio, por mais que não tenha sido exatamente da forma como a gente imaginou, como a gente idealizou que seria, foi um final condizente, foi um final bem escrito e foi um choque de realidade, como eu disse, acima de tudo. No fim das contas, por mais que tenha tido defeitos e tropeços no meio do caminho, por mais que tenha se equivocado com algumas decisões e com o desenvolvimento de alguns personagens, o saldo final de The Night Of é muito positivo. Fazia tempo que a HBO não apresentava uma série que prendesse tanto, que fosse tão instigante, tão envolvente e tivesse personagens e atuações tão boas. Acho que desde True Detective ali, desde a primeira temporada de True Detective, não aparecia uma série que fosse tão boa, que prendesse tanto como foi The Night Of. Então foi legal acompanhar
toda essa jornada, todo esse caso aí durante 8 semanas. No geral, por mais que tenha tido ali alguns tropeços, a série foi sim bem escrita, tem uma mensagem muito interessante, foi arriscada, foi ousada ao pegar essa questão do quem matou e transformar só como pretexto para desenvolver uma outra história, para desenvolver outras questões. Por mais que tenha sido esquisita em alguns momentos, foi uma baita produção que vale a pena ser vista sim. Porque no fim das contas, a minissérie de 8 episódios The Night Of vale uma nota 7,5. E esse foi mais um pós-crédito série. Se você já assistiu The Night Of, deixe o seu comentário aqui embaixo do que você achou da minissérie. E se você não assistiu, vai assistir logo. Aliás, se você não assistiu, não sei nem porque você está assistindo ainda esse vídeo, porque você já tomou um monte de spoiler, né? Enquanto isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!